Bom dia, querido. Que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã. Hoje é dia de manhã de paz e você sabe que todos os dias nós estamos aqui para compartilhar uma palavra ao seu coração, para estar abençoando o seu dia, edificando a sua alma. E eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar muito ao seu espírito. Você sabe que coisa boa é nós levantarmos já pela manhã e ouvir uma palavra que venha alimentar nossa alma, o nosso coração. Diz aí, não é bom demais você já levantar cedo e receber uma palavra que possa dar uma direção para o seu dia, que possa abençoar o seu coração? Então vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vamos louvar o Senhor por essa manhã maravilhosa, principalmente porque são os primeiros dias desse ano, os primeiros dias desse ano que está iniciando, né? Onde nós temos a oportunidade de também viver projetos, viver sonhos, viver promessas. Então vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, Senhor, porque é sempre um privilégio poder desfrutar das coisas espirituais. Obrigado, ó Pai, por essa pessoa que aqui está, que eu não a conheço, mas o Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe aquilo que ela precisa, que ela necessita, e a minha oração é que o Senhor traga paz à sua alma, paz ao seu espírito, repreendendo toda ação do mal contra a vida dela, que o Senhor fale ao seu coração, que a tua palavra gere frutos, que a tua palavra gere vida, que haja salvação, libertação, repreenda tudo aquilo que não é teu do coração dessa pessoa, que o Senhor tire toda a enfermidade, toda opressão na mente, toda seta maligna que tem tentado desestabilizar a vida emocional dessa pessoa, a vida profissional, financeira, que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dela, abençoe esse ano, que esse ano seja um ano de promessas, que esse ano seja um ano de projetos, que esse ano seja um ano dela viver o teu melhor, Senhor, experimentar o teu melhor sobre a sua casa, sobre a sua família e os teus sonhos. Eu oro te pedindo a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, como é bom nós estarmos aqui reunidos através dessa plataforma que é o YouTube para estar liberando uma palavra para o teu coração. E eu já peço para você que está aí, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber também as notificações. Se você não ativar, você não vai receber o conteúdo desse canal, então faça isso agora, não deixa para depois. E a palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 18, 1 Reis 18, a partir do verso de número 43, e diz assim: E disse ao seu moço, sobe agora, e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Eu acabei de ler aqui 1 Reis, capítulo 18, eu li o verso de número 43 e li também o verso de número 44. Na verdade, esse contexto aqui vai falar a respeito do profeta Elias, e também os profetas de Baal. E eu quero pensar esses 2 versículos que nós lemos, aonde de forma milagrosa, aonde debaixo de um ambiente profético, um ambiente de fé, a chuva virá sobre o território de Israel. O próprio profeta Elias, ele está aqui debaixo de uma direção de Deus, ele vai orientar também o moço, o seu jovem, e depois que ele enxerga esse pequeno sinal, ele manda avisar Acabe que haveria chuva sobre aquela região. Eu queria que você refletisse na maneira como isso aconteceu, na forma como isso está acontecendo. Observe o verso 42, quando diz, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. O que significa para nós o rosto entre os joelhos? Se você tentar caracterizar a maneira como a Bíblia está descrevendo para nós o que Elias está fazendo, você vai perceber que o rosto entre o joelho, ele está praticamente com a cara no pó.
né? Cara no pó, você sabe que representa isso. O rosto entre os joelhos, no chão, orando, intercedendo. Ele está clamando. Ele está orando ao Senhor. Logo depois você vai perceber que ele vai dar uma direção para o moço. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para o lado do mar. Ele até vai pedir para que esse jovem, esse moço, vá para o lado do mar, observar, ver se tem algum tipo de nuvem, para ele afirmar que vai vir chuva sobre a terra, para ver se tem algum sinal que está vindo chuva sobre aquela região. Mas antes dele dar uma orientação para esse jovem, ele vai colocar o rosto entre os joelhos. Isso aqui é de grande importância para a nossa vida. A gente está começando um ano, estamos precisando viver algo novo sobre a nossa vida. A gente sabe que o ano que passou foi um ano muito difícil, um ano de muita dificuldade, um ano de muitas enfermidades, processos emocionais, financeiros, perdas. Ou seja, todos nós passamos por um ano muito difícil. O ano que passou foi um ano de muita crise, foi um ano de muito problema. Crises familiares, crises financeiras, saúde. Todos nós perdemos alguém que nós amamos. Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade, seja essa emocional, espiritual ou financeira. Quem não passou no financeiro, passou no emocional. Quem não passou no emocional, passou no espiritual, no sentimental. Enfim, todas as áreas foram cercadas. E esse texto, Elias está mostrando para nós aqui uma reflexão interessante. Que antes dele dar uma orientação para o jovem, antes dele dizer o que o jovem tem que fazer, ele está mostrando para nós a importância de ter uma vida de oração. Rosto entre os joelhos, com a intenção de falar com Deus. Ele está no Carmelo, ele se inclina por terra e ele põe o seu rosto entre os joelhos. Ele está clamando ao Senhor. Ele intercede porque a intenção dele é dar uma direção para aquele cenário de caos que Jael estava vivendo. Então você percebe que antes dele dar a direção, antes dele dizer o que aquele moço tem que fazer, ele vai orar. Isso nos ensina, isso nos conscientiza, isso nos orienta, principalmente agora que nós estamos começando um novo ciclo, a gente precisa disso aqui. Antes de qualquer atitude, antes de saber qual posição tomar, a gente precisa falar com Deus. A gente precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar o Senhor para que dentro da oração Ele revele para nós a direção que nós precisamos tomar. Sabe? Aprenda com os erros que você cometeu ano passado. Aprenda com as decisões que você tomou no ano passado. E faça esse ano diferente. Ora primeiro. Busca primeiro. Entra em propósito primeiro. Fecha a porta do teu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. O que Jesus disse? Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto. Ore em secreto. E o Pai, que em secreto te vê, Ele vai te recompensar. Então, antes de qualquer direção que você for tomar esse ano, ore ao Senhor. Pergunte para saber se esses são os planos de Deus para a sua vida. Pergunte ao Senhor qual é o propósito dele para esse tempo, para esse momento, para esse segundo. O que Deus está preparando para você. Sabe? Eu até costumo dizer isso, que eu não procuro muito fazer planos para o próximo ano. A maioria das pessoas, quando o ano vira, fazem isso. Esse ano eu vou conquistar isso, esse ano eu vou ter isso, esse ano... sabe? As pessoas fazem muitos projetos e muitos planos. E que é um conselho: não faça planos para esse ano. Procure saber quais são os planos que o Senhor tem feito para você. Procure saber qual é o projeto que Deus tem para você. O que o Senhor sonhou comigo para esse ano? Qual é o seu projeto para mim esse ano? E antes de qualquer decisão a ser tomada, antes de qualquer atitude a ser tomada, faz o que Elias está fazendo. Ele vai no monte, coloca a cara entre os joelhos, boca no pó e vai orar. Ou seja, ele dobra o seu joelho, ele coloca praticamente o seu rosto no chão
entre os joelhos e vai interceder ao Senhor. Porque ele sabe que se Deus não estiver diante daquele cenário, nada vai adiantar. Então eu preciso ter uma vida de oração ao Senhor, primeiro porque é importante para mim, primeiro porque eu necessito edificar a minha vida espiritual, primeiro porque é o meu elo de comunicação com Deus, segundo, porque eu não quero mais agir como eu tenho feito. Eu não quero mais tomar decisões erradas, eu não quero entrar em caminhos errados, então antes de qualquer direção, eu vou orar ao Senhor, eu vou clamar a Deus, eu vou interceder, eu vou consultar a Deus para saber quais são os planos dele para esse tempo. Elias faz isso, ele ora ao Senhor, depois de orar, ele vai dar uma direção e disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. Isso aqui é interessante, né? Elias está dizendo: sobe, você vai subir e vai olhar para o lado do mar. E vai observar, ver se tem alguma nuvem, se tem alguma coisa, para que a gente possa anunciar um tipo de chuva, ou se vai vir chuva ou não. Então sobe, olha para o mar, vê se está vindo alguma coisa, vê se você consegue observar alguma coisa. Sobe, olha para o mar. Perceba, ele está debaixo de uma direção de Deus, ele está debaixo da direção de Elias. Elias está debaixo de um momento de intimidade com Deus, ou seja, esse jovem não está tomando uma atitude simplesmente por tomar, ele não está fazendo simplesmente por fazer, não é da vontade dele subir, olhar para o mar, ver se está vendo chuva, não. Ele está debaixo da direção de Elias, ok? Elias deu essa direção de maneira inspirada por Deus para aquele jovem. Sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Isso aqui mexe com a gente. Eu vou te explicar por que que isso aqui mexe com a gente. Porque ele está seguindo as instruções que ele recebeu. E mesmo estando debaixo dessa instrução que ele recebeu, da direção que ele recebeu, ele não vai enxergar nada. E a gente precisa guardar isso aqui. Por quê, pastor? Porque em algumas vezes a gente vai estar debaixo da direção de Deus, a gente vai seguir as palavras que o próprio Deus orientou a nós, e mesmo andando no caminho de Deus, na direção de Deus, fazendo a vontade do Pai, nós vamos passar por esse cenário, onde a gente vai olhar para o mar e não vai enxergar nada. Aí você vai se questionar: mas eu não estou debaixo da direção? Ele não mandou eu vir aqui? Ele não mandou eu fazer isso? Ele não me deu a direção? Se eu estou debaixo da obediência, se eu estou debaixo da direção dele, por que que eu não estou vendo as coisas acontecerem? Então a gente precisa entender isso aqui. Primeiro, que não vai acontecer no tempo que eu quero. Segundo, que o fato de eu estar debaixo da direção de Deus, submetido à sua voz, não significa que as coisas vão acontecer de maneira imediata. Não vai acontecer na hora que eu quero, no tempo que eu quero, no momento que eu quero. Então eu preciso entender que o fato de eu não estar vendo o que eu quero não significa que eu não esteja na direção de Deus. Porque como é que pode? Eu estou em obediência a Deus e não estou vendo nada. Eu estou debaixo da direção de Deus e estou numa luta. Eu estou debaixo da direção de Deus, meu casamento está com problema. Eu estou debaixo da direção de Deus, estou passando um problema financeiro. Eu estou sendo fiel a Deus, estou passando crise no trabalho, na empresa. Eu preciso entender isso aqui. Que esse jovem está debaixo da direção de Elias. Elias deu uma instrução. Ele sobe para ver como é que estava o mar. Quando ele vai observar, o texto está dizendo que ele não viu nada. Não há nada, mas o fato dele não enxergar nada não significa que Deus não esteja fazendo nada. Porque às vezes você pode não estar vendo nada. Às vezes a tua visão está limitada como esse jovem está. Você ainda não enxergou nada, mesmo estando debaixo da obediência, mesmo estando debaixo da fidelidade do Senhor, mesmo vivendo os princípios para gozar das promessas que Deus tem para você, você não está vendo nada. E você questiona. Só que o fato de você não ver nada não significa que Deus não esteja fazendo. O fato de você não estar vendo nada não significa que Deus está fazendo nada.
Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você pode não estar observando, mas Deus está realizando. Mesmo estando debaixo da palavra, você está sendo provado. Deus está te ensinando. Você está passando processos, onde a fidelidade do Senhor está testando também o teu coração, para saber se você vai continuar firme nos propósitos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Ele não está vendo nada, mesmo estando debaixo da direção. E às vezes o fato de você estar debaixo da obediência não significa que você vai viver de forma imediata as bênçãos de Deus. Não significa que você vai gozar de maneira imediata das promessas do Senhor. Às vezes você vai ser testado. Às vezes tem um tempo para certas coisas acontecerem. Às vezes tem um processo. Às vezes tem a luta. Elias pergunta para ele: está vendo alguma coisa? Ele diz: eu não estou vendo nada. Subiu, olhou e disse: não há nada. Aí olha a segunda instrução de Elias. Então disse ele: Elias, volta lá 7 vezes. Olha o que Elias vai dizer. Volta 7 vezes lá. Parece que às vezes a direção de Deus para a nossa vida, ela confronta um pouco a forma como nós vivemos, ou a maneira como nós temos enxergado as coisas. Imagina Deus dizer para você: volta lá 7 vezes. Aí você já vai dizer: Senhor, eu já fui lá uma vez, não vi nada. Imagina você ir lá na segunda e dizer: Senhor, eu fui lá 2 vezes, não vi nada. Imagina você for lá 3 vezes e dizer: Senhor, eu fui lá 3 vezes, o Senhor está mandando eu voltar lá 7 vezes. Eu preciso entender 2 coisas aqui. Primeiro, que existem coisas que não vão acontecer nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. É no tempo que Deus determinar. Segundo, por mais que ele não tenha visto na primeira, não tenha visto na segunda, não significa que vai ser sempre assim. Ele não está vendo agora, mas ele vai ver depois. Então ele precisa perseverar e continuar fazendo. Porque a questão não é a quantidade de vezes que ele vai para o mar, olhar para a nuvem para ver se tem chuva. A questão é ele estar debaixo de obediência. Porque talvez você está ouvindo essa palavra e Deus está dizendo: volta para lá, olha de novo, volta para aquele lugar, volta para aquela casa, volta para aquela família. Você vai voltar, volta para lá. Talvez Deus está te dando uma direção e você vai dizer: Senhor, mas eu já fui lá, eu já vivi a vida lá, eu já sei como é que é, não vai mudar nada, vai continuar da mesma forma. Isso é o que você está vendo, isso é o que você está pensando. Mas se você seguir debaixo de obediência, guardando os princípios do Senhor, você vai gozar da promessa de Deus sobre a tua vida. Me faz lembrar de Pedro, que ficou a noite inteira tentando pescar e não conseguiu apanhar nada. Aí Jesus faz Pedro voltar para o mesmo barco, com a mesma rede, para o mesmo mar, e Jesus vai dizer: jogue a rede. Quando ele lança a rede, ele vai colher uma quantidade muito grande de peixes. E é interessante que a Bíblia usa essa expressão: e colheram uma grande quantidade de peixes. Ele não pescou os peixes, ele colheu os peixes. Porque a Bíblia deixa claro para nós que não é Pedro que está pescando, é o próprio Deus que está fazendo o peixe aparecer na rede de Pedro. Se ele desistisse por causa da noite anterior, se ele não fosse para o mar por causa da frustração que ele viveu na noite passada, porque ele passou uma noite inteira tentando apanhar peixe, ele era pescador, não tinha conseguido pegar peixe algum, e de repente Jesus fala para ele: vão para o mar e lança a rede. Se ele desiste, ele não ia ver o milagre que iria acontecer. Mas ele decidiu obedecer à voz de Jesus. Então obedeça. Não interessa se é o mesmo mar. Não interessa quantas vezes ele vai mandar você voltar lá. Volte. Faça. Por quê? Porque se você estiver debaixo da obediência, no tempo certo, você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Você vai viver a maior experiência de milagre de todos os tempos quando você submete a tua vida à vontade do Senhor. Você vai voltar lá 7 vezes. Vai ter uma hora que você vai se cansar. Vai ter uma hora que você vai desanimar.
Vai ter hora que você vai querer desistir. Vai ter hora que teu coração vai desfalecer. Mas eu preciso ficar submetido à voz do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso obedecer esse princípio, porque no tempo certo eu vou gozar da promessa. Não é na primeira vez, não é na segunda vez, não é na terceira vez, na 7ª vez. Tem um tempo certo, tem um propósito, tem um período que o próprio Deus estabeleceu para que certas coisas aconteçam sobre a sua vida. Então continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque no tempo certo, você vai realizar coisas que você jamais pensou em realizar. Você vai voltar lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem. Eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Quando ele volta a 7ª vez, ele vai ver uma pequena nuvem, como de uma mão de um homem. Talvez alguém vai olhar e vai dizer: nossa, é para isso então que eu fiquei 7 vezes, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e na 7ª vez, e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem? É para isso. Um pequeno sinal, que não tem nem capacidade de chover sobre um território inteiro. Porque o que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem? É o tamanho disso aqui. Como é que pode uma nuvem do tamanho da mão de um homem chover sobre uma nação inteira? Sobre um território inteiro? Às vezes nós julgamos as coisas que nós estamos vivendo e desqualificamos ela, não acreditando que os pequenos sinais podem ser anúncios de grandes vitórias ou de grandes milagres que Deus tem para realizar. Às vezes nós julgamos a nuvem. Por quê? Porque a nuvem é pequena. E como pode uma nuvem pequena suprir uma necessidade que é tão grande? Talvez você está dizendo: não tem condições. É só uma nuvem pequena. É um pequeno salário, é uma pequena oportunidade, sei, uma profissão pequena, é algo pequeno. Não tem condições disso suprir um território inteiro, só que você está esquecendo o tamanho do teu Deus. Porque a nuvem, ela até pode ser pequena, mas o Deus que usa a nuvem é grande. Nuvem pequena com Deus grande. Então a questão não é a nuvem ser pequena. A questão é que o Deus que está mandando a nuvem, ele começa fazendo coisas pequenas se tornarem grandes. Porque a nuvem pode ser pequena, mas Deus pode usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Então creia que os pequenos sinais são motivos para você já agradecer ao Senhor. Os pequenos sinais estão anunciando grandes coisas que irão acontecer. Você não pode se sentir desanimado porque viu um pequeno sinal no teu trabalho, um pequeno sinal na tua faculdade, um pequeno sinal na tua escola, um pequeno sinal. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo, porque isso aqui são etapas. Se você perceber, tem etapas aqui. Do 1º ao 6º período caminhando na direção do mar para ver se está acontecendo alguma coisa, é uma etapa. Talvez você está na etapa que você não está vendo nada. Ou talvez você chegou na 7ª vez e está na etapa de ver uma pequena nuvem. E mediante aquilo que você vê, você está desanimado. Você está cansado. Está achando que as coisas vão se repetir, que nada vai mudar. Talvez você está vendo uma pequena nuvem e está dizendo: isso não pode suprir a minha necessidade. Talvez você está se questionando nesse momento. Só que são etapas de não ver nada, ver uma pequena nuvem e depois você preparar o teu coração para viver uma abundante chuva. Então para de desqualificar as nuvens que você está vendo. Para de ficar julgando os pequenos sinais que você está observando. Talvez você não está dando credibilidade para essa porta, talvez você não está dando credibilidade para certos relacionamentos, ambientes ou coisas que Deus está colocando sobre a sua vida. Mas se você está debaixo de obediência e está vivendo todo o processo que Deus está permitindo você viver e você está guiando a tua vida na palavra, te prepare para os sinais, e os sinais, ainda que sejam pequenos, vão trazer coisas grandes sobre a tua vida. O que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Algo tão pequeno que vai chover sobre uma nação inteira
Porque Deus é expert em usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Eu vou repetir isso. Deus é expert em usar coisas pequenas para fazer coisas absurdamente grandes. Tem alguém que está dizendo para você, é pequeno demais, o quarto é pequeno demais, a casa é pequeno demais, o trabalho é pequeno demais, o ambiente é pequeno. Tem alguém que está tentando te frustrar porque a nuvem é pequena. Tem alguém que está tentando te desanimar porque a nuvem é pequena, mas não se esqueça que os teus olhos não estão na nuvem. Os teus olhos estão no Deus que está enviando a nuvem. E o mesmo Deus que está enviando um pequeno sinal, Ele é Deus que vai enviar coisas grandes sobre a sua vida. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você pega essa palavra na sua alma? Então, para mostrar que essa palavra está gerando efeito sobre a tua vida, coloca aqui nos comentários. Escreve aqui, eu recebo esse sinal. Eu creio que coisas pequenas podem trazer coisas grandes. Eu creio que Deus pode usar as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Não sei, coloca alguma coisa aqui no comentário para mostrar que você crê nessa palavra, que você crê que esse ano Deus pode usar nuvens pequenas, que Deus pode usar portas pequenas, que Deus pode usar momentos pequenos, talvez coisas que para você seja tão pequeno, que Deus pode usar para fazer coisas grandes sobre a tua vida. Agora te prepare, porque essa pequena nuvem é um sinal de abundante chuva sobre a tua casa. Você recebe essa palavra, abundante chuva, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças. Há um sinal de abundante chuva sobre a sua saúde, sobre a tua família. Tem algo grande de Deus que vai acontecer para a sua vida e para a sua casa por esses dias, no nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essa pessoa que parou para ouvir essa palavra. E eu creio que ela não parou em vão, o Senhor a trouxe nesse vídeo. Eu te peço que o teu Espírito Santo venha tocar o seu coração. Que o teu Espírito Santo venha trazer a alegria que ela precisa, a paz que ela precisa, a certeza que o Senhor usa coisas pequenas para fazer coisas maravilhosas. Abençoe a vida dela, confirme essa palavra, que haja testemunhos de milagre, que haja testemunhos de vitória. Eu oro pedindo a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, você realmente perseverou, foi até o final, recebendo a bênção dobrada aí, recebendo a palavra, recebendo a oração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no nosso Manhã de Paz, onde Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Deus falou contigo nesse vídeo? Essa palavra foi boa? Compartilha com um amigo, com um primo, com um colega, com alguém que você ama, com alguém que você deseja que também receba da mesma palavra que Deus falou ao seu coração. Se você quiser semear no meu ministério e quiser ser um colaborador dessa obra, você pode estar procurando a conta que está na descrição aqui desse vídeo e você pode estar nos ajudando a continuar a pregar a palavra do Senhor Jesus aqui no YouTube, tá bom? Lembrando que existem 3 formas de fazer missões: com os pés, com os joelhos e com as mãos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Com os pés de quem vai fazer missão, com os joelhos daquele que pode orar pelaquele que faz missão e com as mãos aqueles que podem ajudar aqueles que saem para fazer missão e pregar a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe, te aguardo aqui amanhã, fica firme com Jesus e creia nessa palavra, que Deus é capaz de usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Quem sabe Deus vai usar até um ímpio. Quem sabe Deus vai usar até pessoas de outra religião. Eu já vivi isso. Deus usando pessoas que não são nem cristãs para nos ajudar, para abrir portas para você, para te surpreender. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Está na palavra de Deus. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus faz isso. Deus nos surpreende. Deus é Deus de surpresa. Então essa nuvem que você está vendo, esse pequeno sinal que você está vendo, é algo pequeno, mas que vai fazer coisas grandes sobre a sua vida. E esse sinal é apenas um anúncio de uma abundante chuva que está vindo por aí na sua vida.